Oi, pessoal, sejam bem-vindos à quinta aula da fisioterapia domiciliar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados paliativos. Eu pensei em trazer uma aula só sobre esse assunto, porque é muito raro, né, nós vermos o cuidado paliativo no ambiente domiciliar. É muito mais fácil a gente ver os cuidados paliativos no ambiente hospitalar, tá? Não que a gente não pegue. Semana passada eu peguei um cuidados paliativos, quer dizer, já conheci esse paciente de muito tempo, e semana passada estive na casa dele, cuidados paliativos, infelizmente ele faleceu de quinta para sexta-feira da semana passada, e foi bem cuidados paliativos mesmo, tá? Trazer conforto, orientar a família, posicionamento, mobilizações, então assim, a gente tem que pensar que o cuidados paliativos pode e deveria, muitas vezes, em muitos casos, ser realizado nesse ambiente domiciliar. Foi muito bom para a família tê-lo em casa, mas a grande maioria hospitalar, tá? Então, eu acho que todo profissional que trabalha em hospital, ele deveria, principalmente os que atendem, sabe, naquela que eu falei na aula passada, na enfermaria, que todo mundo joga lá, tem muito cuidado paliativo na enfermaria e ninguém cuida como cuidado paliativo, tá? Pelo contrário, fazem coisas que nem deveriam ser feitas. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema que eu acho muito importante, que todos que fazem fisioterapia hospitalar querem seguir essa área, saibam que vocês vão se deparar com pacientes assim e que você tem duas escolhas. Ou você fala, gente, eu não consigo trabalhar com esse paciente porque eu não tenho suporte para isso, ou você estuda e tem o suporte. O certo é você estudar e ter o suporte para trabalhar com isso, tá? Então, os cuidados paliativos, a gente tem algumas variações nele, que eu acho muito interessante a gente citar. A gente tem na cabeça, né, essa imagem de uma pessoa mais idosa precisando de uma atenção porque ela está no fim da vida. Mas cuidados paliativos, ele é feito em qualquer estágio da vida. Você pode fazer em pediatria, adulto, jovem, idoso, mãe com bebê, tantas outras áreas que existem, em todas elas existem o cuidado paliativo, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, em conceito definido em 1990, mas foi atualizado em 2002, cuidados paliativos presta atenção, consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares. Não vamos esquecer. Diante de uma doença que ameace a vida por meio da prevenção e alívio do sofrimento, por meio da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Olha que complexo. A gente vai ficar um tempo nesse slide aqui. A assistência promovida nos cuidados paliativos, primeiro que ela precisa ser de equipe multidisciplinar. Eu vou citar esse paciente como vou falar o Sr. José, tá? Esse não é o nome dele. Tô criando um nome fictício aqui para não expor o paciente. Esse paciente que eu cuidei na semana passada de cuidados paliativos, a filha dele é psicóloga. Então, me ajudou bastante ter ela por poder conversar um pouquinho mais nessa área da psicologia. Mas, ao mesmo tempo, o familiar que é da área da saúde, às vezes ele tem um bloqueio, assim como eu contei na aula passada, eu tinha algumas, neuras e restrições e bloqueios relacionados ao hospital, quando eu fiquei internada. A equipe multidisciplinar ela é muito importante porque um paciente em cuidados paliativos, ele apresenta N alterações, tanto físicas, emocionais, familiares, sociais. Então, quando eu falo equipe multidisciplinar, eu não estou falando de médico, fisioterapeuta e enfermeiro. Estou falando de médico, fisioterapeuta, enfermeiro, assistente social, psicólogo, às vezes um advogado presente da família que já está mexendo com algum trâmite, tem alguma coisa correndo. Vira uma equipe, todo mundo precisa conversar de alguma maneira. Isso é realidade? Não. Muitas vezes, 98% das vezes, principalmente em interior, não.
Grandes centros existem equipes multidisciplinares que funcionam muito bem. Para mim, um dos maiores nomes na fisioterapia hoje em dia, em cuidados paliativos, que eu gosto muito da dinâmica, é o profissional Daniel Alveno. Se você não conhece, coloca ele lá no Instagram. Sempre falo dele, por uma questão do jeito que ele trata. Ele se dedica aos cuidados paliativos, mas ele mostra muito sobre a equipe multidisciplinar, que eu acho muito importante. Então, tô sempre acompanhando as coisas que ele posta lá. Qual é o objetivo da equipe inteira? Vai ser um objetivo para cada pessoa? Não, a equipe tem um objetivo: melhorar a qualidade de vida desse paciente. Mas peraí, cuidados paliativos, a gente não tá falando de morte? Sim, nós estamos falando de morte, mas o paciente só entra na morte na hora que você fala óbito. Agora, morte, tá? Antes, ele tá vivo. Então, até esse minutinho que é declarada a morte, ele está vivo. Então, eu preciso melhorar a qualidade de vida dele até esse último minuto que eu conseguir. Nunca tinha pensado nisso, né? Às vezes a gente pensa, não, esse paciente já tá morrendo. Está morrendo. Ele está no processo. Morte é só na hora que a gente falou, parou o coração, parou isso, parou aquilo, morte. Ali já não tem mais o que fazer, mas antes tem muita coisa que se fazer. Melhorar a qualidade de vida desse paciente e dos seus familiares. Então, como eu citei para vocês, na semana passada, eu fui na casa desse paciente, consegui fazer um atendimento, fiquei 2 horas lá. O atendimento com ele deve ter durado, 20 minutos, no máximo. Com a família, eu fiquei todo o resto do tempo. Por quê? Poxa, precisava dar um remédio, mas ele não tava engolindo mais. Então, estavam dando só gelatina, e aguinha, e sopinha. E aí não consegue comer o comprimido. Eu falei, macera o comprimido. Olha a minha experiência do hospital vindo. Macera o comprimido, vamos colocar na gelatina e vamos dar. Ah, mas eu não sei fazer. Eu falei, daqui, vamos lá, eu faço. Levantou uma cabeceira, eu dei o remédio pra ele, ficou um pouquinho mais docinho do que teria ficado só na água, só no líquido, que ele não estava aceitando muito bem, que era um remédio que ele precisava fazer uso por causa da dor. E assim, né, não estava em acesso, porque a equipe não colocou, estava em via oral. Ok, demos o nosso jeitinho e conseguimos fazer a administração da melhor maneira, que dava no momento, tá bom? Mas isso, quem tinha dúvida? Familiar. Então, outra dúvida que familiar, no caso eles tinham, e outros familiares que me chamam nessa fase tem. Paciente acamado, não anda, não se mexe, não fala, não reage, nada. Aí fica lá, não, a gente precisa dar banho, dá 2 banhos por dia, dá banho todo dia. Não precisa disso. Muitas vezes esse mexer no paciente pode causar dor. Porque esse paciente, nesse estágio que eu estou falando, que é o estágio final dos cuidados paliativos, onde ele já se encontra, né, num quesito bem prejudicado, ele tem uma perda de massa muscular e de gordura gigantesca. Então ele pode sentir dor a qualquer movimento que você fizer com ele. Então, por que eu vou ficar mexendo com esse paciente? Então, tira ele daqui, põe ele na cadeira, põe ele na cama, vira daqui, vira. Não tem necessidade. Então, higiene, sim. Agora você vai dar banho no corpo inteiro. Ah, vou lavar o cabelo, vou fazer tal coisa. Não. E aí eu falava pra elas, olha, não deu hoje, tá tudo bem. Quando for trocar a fralda, que ele tava fazendo uso de fralda, faz uma boa higiene local, passa uma pomada para evitar assadura e etc. E acabou. O paciente nem transpira, gente. Ele não tá nem urinando direito, sabe? As funções dele já estão todas baixas. Nem tá transpirando. Como que... Não tem nem cheiro de suor, não tem cheiro de nada. Então, não precisa, tá? É um hábito que a gente tem na cabeça. Então, ajudar o familiar quando ele está com dúvidas é um dos nossos papéis mais importantes dentro dos cuidados paliativos, tá? Principalmente se ele está no ambiente domiciliar. No ambiente hospitalar tem uma equipe cuidando desse paciente, mas no ambiente domiciliar é a família, tá? Então a gente precisa ficar muito de olho nisso, certo? O que a gente pode, qual que é o nosso meio de ação? A prevenção e o alívio do sofrimento. Então, eu não preciso que esse paciente chegue no nível de ruivando de dor para que eu dê uma medicação para ele. Se eu sei como ele está, quais são os critérios do momento, e ele já precisa de um analgésico, eu já posso estar ministrando esse analgésico para que ele não chegue nesse nível, tenha um aumento de pressão, tenha um mal-estar sem necessidade, tá? Fazendo isso, a identificação, alívio, né, desse sofrimento, a identificação precoce de alguns fatores. Então, por exemplo, o meu paciente, ele
tá ficando muito deitado, ele tá com muito ronco, ele tá broncoaspirando, eu preciso evitar a broncoaspiração, então eu preciso fazer a orientação da família. Se a família tá no quarto e quer ajudar ele a comer, olha, levanta a cabeceira, só dá um alimento quando ele estiver acordado. Então o paciente muitas vezes ele tá bem sonolento nessa fase e a família quer ficar entuchando comida para dentro. Olha, você só vai dar o alimento quando ele estiver responsivo, quando ele estiver respondendo para você. Não precisa ser verbal, mas ele tá te olhando, você sabe que ele está aqui, presente nesse espaço. Aí você pode ministrar. Começou a ficar sonolento, porque ele pode broncoaspirar. O que eu tô fazendo? Eu tô prevenindo, aliviando um possível sofrimento que é uma broncoaspiração evoluindo para uma pneumonia, fazendo uma identificação precoce de um problema, falando, ó, aqui a gente trata dessa maneira, tá bom? Uma avaliação impecável, óbvio, né? A avaliação é a avaliação, a gente tem que sempre estar muito criterioso, objetivo e consciente do que a gente está tendo de informações naquele momento, que eu preciso buscar naquele momento para gerar os meus objetivos e o meu tratamento posteriormente. E o tratamento de dor e demais sintomas físicos. Então, muitas vezes o paciente nesse estágio, ele tá super acamado, né? Ele não tá só acamado, ele tá super acamado, ele nem se mexe na cama. Então, o que eu preciso fazer? Muitas vezes mobilização articular. Então, pesquisem, se vocês não conhecem, síndrome do imobilismo, imobilidade, dor, coloca essas palavras nas pesquisas de artigo científico. Síndrome do imobilismo, vírgula, imobilismo, vírgula, dor. Vocês vão ver vários artigos falando sobre isso. Quão importante é a mobilização passiva. Aí sim, mobilização passiva, porque aquelas pessoas que atendem em hospital, ou se você atende, ou se você tá no estágio e você tá fazendo 1, 2 com a mão do paciente acordado, consciente, colaborativo, meu querido, tem uma coisa muito errada dentro do seu cérebro, tá faltando um pouco de lógica. Vamos lá. Paciente inconsciente ou paciente que não está responsivo, igual um paciente de cuidados paliativos, sonolento, nada colaborativo, aí sim, o paciente fica lá deitadinho, esse meu paciente estava lá deitadinho, todo dobradinho, e com uma cara, um aspecto, sempre a expressão facial vai te guiar muito nesse tratamento. Um aspecto bem fechado, um rosto fechado lá, que ele tava sentindo dor, tava incomodando, e aí eu comecei pela cintura escapular, cintura pélvica, e aí comecei aqui, ó, mobilizando a escápula, coloquei uma mão à frente e outra atrás, fazendo círculos, depois trabalhei um pouco de cotovelo, punho, e o rosto dele foi aliviando, porque tá doendo, tô na mesma posição, aquilo tá desconfortável, já tem toda a questão emocional que o paciente também tá sentindo, possivelmente, você não sabe o que ele tá pensando. Então, ter esse toque da mão de outra pessoa e fazendo toda a mobilização, ótimo, tá bom? Então, esses sintomas físicos, né? Então, você vê a dor, uma pressão alta, uma infecção de urina, perceber isso, olha, o pessoal da enfermagem, vocês viram a urina, tá muito escuro a urina daquele paciente, hein? Será que tá com uma infecção? Infecção dói, mas ele não tá verbalizando, ele não tá falando. Então, ó, vamos conversar com o médico aí, talvez pedir um exame de urina pra gente ver, fazer uma cultura, ver se tem alguma coisa, tá bom? Tudo isso entra no nosso critério de avaliação. E, né, não só os sintomas físicos, como os sintomas sociais, os psicológicos e espirituais. Então, os sociais, vamos incluir família aqui. No ambiente hospitalar, a gente sabe que a gente tem muita dificuldade com a questão, se o paciente não está nessa faixa etária de idade aonde pode ficar um acompanhante sempre com ele vai ficar sozinho? Deveria sempre estar com alguém, deveria ser liberado, visita, a hora do dia que for. Então, é uma mãe, ela tem um filho pequeno ainda, tá com um CA de mama evoluído e tá bem no fim, ela tem um filho de 5 anos, por que não? Libera essa criança vir para ver a mãe, para ficar com a mãe ficar com o filho. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade muito nos cuidados paliativos, pensando o que é melhor, não só o que é a regra, mas aqui não é o horário, vai dar bagunça. Gente, é o fim da vida. É o fim da vida, são os últimos momentos. A gente precisa criar essa sensibilidade, tá?
Fatores psicológicos, essa pessoa tá verbalizando, essa pessoa ela tá ainda compartilhando algumas coisas, você percebe que ela tá mais sensibilizada, chamar a equipe de psicologia, conversar um pouco com esse paciente, conversar um pouco com essa família, por que não, tá? E os fatores espirituais também, tá? Hoje, por lei federal, Brasilzão aí afora, né? Existe o serviço de capelania, né, que a gente fala. Então, todos os líderes religiosos, eles têm organizações, né, tipo um conselho, digamos assim, e por mais que não tenha, né, ele seja um líder religioso e o paciente esteja de acordo, ele pode estar entrando, fazendo uma consulta, um momento com aquele paciente, né? Se o paciente assim desejar, olha, eu gostaria que viesse o padre, o pastor, o líder dele, quem ele quiser participar daquele momento ali. Então, precisa ter essa sensibilidade. Ah, mas aqui... Nossa, mas aqui eu não gosto daquela região, mas aqui... Não... Eu falei isso lá, acho que na segunda ou terceira aula. Sua ética, não tem você gostar, ou você achar legal, ou não achar legal, ou... É óbvio que, por exemplo... Olha, tá fazendo muito barulho, a gente tem outros pacientes, eu vou pedir pra vocês falarem só um pouquinho mais baixo, ou alguma coisa assim, não tem problema. Vocês estarem pedindo por questão do social, a gente também tem que ter o cimitoque, né? Um limite. Mas, deixar essa porta aberta pro paciente também, tá bom? Então aqui eu coloquei essa questão da família, que eu acho muito importante. Nessa última semana aí que eu tive esse paciente, eu percebi que teve uma frase que eu falei pra filha que tava cuidando muito do pai. Eu falei assim: eu vou te pedir uma coisa que é muito importante. Aí ela abriu o olho assim, regalou o olho, tipo, é muito importante, eu preciso fazer, sabe? A doutora tá falando, eu preciso fazer. Eu falei: olha, eu sei que você tá cuidando dele, eu sei que tem horário de remédio, tem horário de trocar fralda, tem horário de fazer almoço, tem horário disso, tem horário daquilo. Mas eu quero que você tire um momento, nem que se for 5 minutos, 10 minutos, para apenas ficar com o seu pai. Não ser a cuidadora, não ser a que faz o alimento, não ser a que dá remédio, ser a filha. Fique ao lado do seu pai. Eu não sei se tem uma música que vocês gostam, se tem uma história, se tem um livro, se tem... ou só o silêncio. Só fique ao lado do seu pai. Só isso. Nada mais. E depois de tudo que aconteceu, ela me mandou uma mensagem agradecendo. Ela falou: Bárbara, obrigada. Essa última semana eu realmente dei uma acalmada, porque eu precisava só ficar com meu pai. Que a gente nunca sabe quando vai acontecer. Então, assim, às vezes a gente precisa estar muito atento à família. E aí agora, o meu procedimento é manter contato com a família. Então eu mantenho contato. Agora nos próximos meses, 2, 3 meses, eu sempre mantenho contato, mando mensagem. Às vezes eu vou até a casa da família, passo lá na frente. Às vezes deixo uma flor, deixo um doce, alguma coisa pra essa família, pra falar: olha, tô lembrando de você, tá tudo bem, isso vai passar. É o seu tempo. Às vezes escrevo um bilhetinho à mão. São coisas simples, gente, que faz totalmente diferença. Tá? Então não esqueçam da família, tá? Outro detalhe que tem nessa figura, que a gente sempre pensa, muitas vezes a gente liga cuidados paliativos apenas com um paciente de câncer, né? Então aqui tem uma pessoa com essa estigma, né, desse lencinho na cabeça, uma pessoa que tá careca, né, deve estar com um câncer, fazendo tratamento. Cuidados paliativos não é só isso, gente. Cuidados paliativos vai cuidando, olha o que fala aqui, ó, diante de uma doença que ameace a vida. Uma doença que ameace a vida não é só o câncer. Então, por exemplo, eu tenho um paciente de 92 anos que tem cardiomegalia, falha renal, teve um AVC, já vai fazer 2 anos que ele teve AVC, quase 2 anos vai fazer que ele teve AVC. Esses 3 problemas. Forte, aparentemente, mas às vezes apresenta uma confusão mental, teve uma queda no final do ano passado, quebrou a cabeça do fêmur, passou por cirurgia com tudo isso, tá fazendo fisioterapia. Não, às vezes ele não quer fazer, é normal, da idade. Mas eu trato ele como cuidados paliativos. Por quê? Ele é um paciente que a qualquer momento ele pode ter alguma alteração no quadro dele.
Ele pode aparentemente estar com essa característica de estar forte, de estar bem, de não estar com dor, de não estar com isso, de não estar com aquilo, mas ele pode apresentar uma alteração a qualquer momento, por causa da gravidade dos problemas que ele tem, tá bom? Então, ele é um paciente que eu trato como cuidados paliativos. Estou trabalhando a questão da fratura dele, equilíbrio, prevenção de queda, alívio de dor, trabalhando condicionamento respiratório sempre. Então, eu faço exercício respiratório junto com o fortalecimento, mas ele precisa ficar atenta nele, porque qualquer coisinha eu posso ter uma alteração desse quadro, tá? Então, eu não estou dentro de um hospital. Eu não estou com um paciente que está entubado, que está com oxigênio, que está com isso, que está com aquilo, que perdeu o cabelo, que está com câncer, mas eu estou com um paciente com esses 3 problemas super graves. Eu tenho 3 órgãos fatais envolvidos e que qualquer coisa pode me alterar. Então eu preciso ficar sempre em alerta e orientando a família constantemente em tudo que eu puder, tá bom? Mas, como não estamos ainda num nível tão bom de atenção ao domicílio, né? Quem faria essa atenção? Esse meu paciente que faleceu semana passada, ele teve nessas 2 últimas semanas, mais ou menos, um cuidado de uma equipe de um postinho de saúde do NASF, que é um núcleo de assistência social familiar, né? Na parte do postinho, vai até a casa do paciente. Então, foi médico, foi fisioterapeuta, foi enfermeiro. O fisioterapeuta da equipe, ela falou que ele não fez muita coisa, ele foi mais para acompanhar e orientar, às vezes, relacionado à postura, mas não tocou muito no paciente. Aí vai de cada profissional, né? E os postinhos de saúde fazem esse atendimento. Eram para ser feitos, tá bom? Mas a maioria dos nossos pacientes se encontram nesse ambiente hospitalar. E no ambiente hospitalar, a gente tem a hierarquia, como qualquer outro lugar, no ambiente domiciliar também, mas uma hierarquia muito mais forte da questão de parece que quem manda mais, quem manda menos, Então, nós precisamos estar muito bem orientados para saber como conversar com os profissionais de saúde. Então, a gente precisa saber se impor de acordo com o nosso conhecimento. Então, tanto que a gente estuda, tanto que a gente conhece, tanto que a gente sabe, vai importar muito na hora da gente dialogar com essa equipe hospitalar, tá bom? Porque no ambiente hospitalar a gente conta com muita burocracia, com muitas regras, com muitas atenções, né? Então, muito cuidado aqui, cuidado ali, cuidado aqui. Não, só pode aqui, horário de visita aqui, horário isso aqui. Então, são muitos cuidados, muitas atenções e a gente acaba esquecendo essa sensibilidade com o paciente, com a família no momento que ele está, tá? Então, falando sobre cuidados paliativos, é muito importante que a gente entenda um pouco sobre 3 palavras importantes. A eutanásia, a ortotanásia e a distanásia, tá? Então, a eutanásia é antecipar a morte quando se tem uma doença que não tem cura. Então, menos dias de vida, menos sofrimento. A gente vê esse fator da eutanásia naquele filme Como Eu Era Antes de Você. Então, o ator principal, né? Ele teve uma lesão por um acidente e ele não via nenhuma possibilidade de saída e ele preferiu acabar com o sofrimento dele, né? De uma maneira que ele escolheu. A ortotanásia, morrer naturalmente, não fazer procedimentos invasivos para prolongar os dias de vida, morrer na hora certa, tá? Esse seria o correto, a ortotanásia, né? Não fazer procedimentos invasivos que prolonguem a vida. Então, por exemplo, a gente já chegou, uma vez eu estava na pós-graduação, bem pertinho da aula de cuidados paliativos, isso aconteceu. Chegou no PS uma senhora de 96 anos, ela tinha DPOC, super debilitada, já estava acamada há um tempo, a família já estava muito consciente de tudo e eu não sei por que cargas d'água o médico entubou essa paciente e ela estava lá. A gente chegou para atender e ficou tipo, opa, nossa, Bárbara, mas aí vai deixar morrer? Não é deixar morrer. Tudo tem uma hora certa. E aí ele entubou essa paciente e ela estava no ventilador mecânico. Então ele estava mantendo aquela vida
sem uma necessidade. E ela tava pura pele e osso. Aí começou a criar ferida por causa de ficar deitada. Pele super sensível, super fininha. É muito triste ver isso, gente. Quando a gente entende um pouco mais de cuidados paliativos, é muito triste. Eu não gostaria de estar aonde ela estava. Então, a ortotanásia, no caso dela, seria, olha, ela tá precisando aí de oxigênio, quanto? Vamos tentar um catéter, vamos chamar a família, vamos trazer a consciência, vamos dar uma medicação, uma morfina, para dar uma baixadinha no drive dela, daí ela vai respirar um pouquinho mais suave, não vai precisar de tanto oxigênio, vamos evitar dor. O que a gente vai fazer, tá? Mas não meter um tubo na garganta da senhorinha, né? E ela, óbvio, né, veio a óbito um tempinho depois, mas foi sofrido, porque aí a família teve que ficar naquela. E aí a família em casa, que já estava esperando por conhecer ela, o ambiente na casa, como ela estava debilitada, fica naquela expectativa, né? Tipo, hoje vai tocar o telefone, será que alguém vai ligar e falar, ó, morreu? Daí não era isso, aí depois não era isso. E a agonia da família, gente, é horrível. Então não foi nada agradável, tá? E que seria, nesse caso, a distanásia, que é prolongar a morte. Morte lenta com sofrimento e dor. Mais dias de vida e mais sofrimento, tá? Então essa é a distanásia. E a ortotanásia seria o correto. Seria ter chamado a família, falado, olha, ela já tá nessas condições, são críticas, vocês conhecem o caso, nananana. Nós vamos colocar um catéter de oxigênio para ajudá-la na respiração, nós vamos dar uma medicação para baixar um pouquinho o drive ventilatório dela, ela vai ficar confortável, vai ficar sem dor, vocês podem vir, podem se despedir, podem estar com ela, e nós estamos aqui para dar todo o suporte que for necessário. Tcharam! Acolhida, mantido certo, ortotanásia. Agora, colocar um tubo no paciente, daí coloca tubo, coloca acesso, coloca sonda, misericórdia, é horrível, tá bom? Então precisa trabalhar muito bem isso, certo? Igual essa imagem, né? A gente tem aí uma imagem meramente ilustrativa, né? Um paciente de 216 anos, né? Ligado em todos os aparelhos, e a gente prolongando essa vida, as pessoas ao redor, não, porque eu quero comemorar, porque eu quero estar junto, a pessoa já tá cadavérica, ela já tem todos os quesitos, então já tá preparada ali com o desfibrilador, né, já tá ligado no oxigênio, já tá com traqueostomia, tá com sonda alimentar, tá com sonda, tá com acesso, tá com isso, tá com... Mas estamos aqui, então às vezes a gente precisa aprender a abrir mão, né? Muitas vezes dos nossos familiares e dar esse conforto para o paciente, para que a família passe esses últimos momentos com ele e consiga ter uma qualidade de vida, porque até aquilo que eu falei, refriso, pensa nisso, tenta trabalhar isso na sua mente. Até a hora que o médico fala, óbito tal horário, esse foi o horário do óbito, até aquele horário tem vida, depois que não tem. Então a gente precisa cuidar dessa vida, tá bom? Dando qualidade de vida. Eu achei esse dado muito importante e eu quis trazer para vocês pensarem que cuidados paliativos não está só na ação profissional, mas sim na minha interpretação da vida, tá? Segundo o Sindicato de Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, o SINCEP, o Brasil tem mais medo na perda de alguém do que pensar na sua própria morte. Então o brasileiro ele tem mais medo de perder alguém. Então, pensa, mais medo da perda de alguém do que da sua própria morte. Então, alguém é muito mais importante do que a sua própria. Isso é muito sério, porque é muito mais fácil eu pensar em me despedir do que ter que me despedir de alguém. E aí eu vou, mais uma vez, vocês não sabem como é difícil pra mim fazer isso, mas vou me abrir mais uma vez, abrir a minha questão cirúrgica pra vocês, que não é nada fácil compartilhar, e agora eu vou abrir uma outra que é mais difícil ainda pra mim. Quando o meu sogro ficou doente,
Eu sou a única pessoa da área da saúde. Eu falei isso no curso de cuidados paliativos que eu dei na jornada da fisioterapia lá atrás, ano passado, aqui na SES. Quando meu sogro ficou doente, eu sou a única pessoa da área da família, da área da saúde na família dele. Existe uma prima do meu marido, que está se formando em medicina ainda, mas ela não tinha tanto esse suporte, ainda estava na faculdade e tudo. Eu já sou formada e etc. Então, basicamente, a responsabilidade caiu sobre mim no sentido de interpretar o que o médico está falando e conseguir passar isso para a família de uma maneira onde todos entendessem num linguajar. E o meu sogro ficou super ruim, ele pegou Covid, ficou ruim, evoluiu, o pulmão dele ficou mais 70% comprometido. E teve um dia específico que nós estávamos na casa de um casal de amigos, a gente tirou lá, comer uma pizza, conversar um pouco sobre esse assunto, tentar tirar um pouco o peso. E quando a gente estava voltando para casa, o meu sogro ligou por videochamada, porque ele podia ficar com o celular. Quando ele ligou, já fazia 20 e poucos dias que ele estava internado. Quando ele ligou, ele começou, e aí, como é que vocês estão? E tudo perguntando como é que tava a vida, como é que tava as coisas. A gente se falava todo dia, mas ele começou desse jeito a conversa. E aí, a gente conversando, eu dirigindo, meu marido do lado. E ele falou assim, então, eu queria te agradecer, Bárbara. Te agradecer por tudo que você tem feito, por tudo que você fez, por toda a assistência que você tem dado. Obrigada por tudo que você tem feito, eu amo muito você, nananã. Conversou com meu marido também, falou um monte de coisa. E quando a gente desligou o telefone, meu marido ele falou assim, o meu pai tá se despedindo. Eu falei, para com isso, menino, capaz. Lógico que não tá. Ó, ideia é sua. A gente só vai pensar nisso se acontecer e não vai acontecer. Essa foi a minha primeira reação quando aconteceu. E realmente ele tava se despedindo. Naquele dia a gente ficou sabendo depois, eu não sabia. A gente ficou sabendo depois pela médica. Que nesse dia ela tinha chego no quarto durante a tarde e falado pra ele, o senhor tá muito cansado, que ele tava fadigado de respirar. E ele falou, eu realmente tô muito cansado. E ela explicou sobre a intubação, achou que era melhor e conversou com ele. E ele aceitou e falou, não, eu acho melhor mesmo, que vai ser melhor. Eu gostei muito disso, eu gostei muito dessa atitude dessa médica, porque não foi um procedimento onde foi no susto, né? Então puderam colocar ele para dormir primeiro, para depois entubá-lo. Isso foi muito bom. E a gente não sabia, eu não sabia, nós somos os últimos que ele ligou. Ele ligou para minha sogra, ele ligou pro irmão do meu marido, com a esposa também, e ligou pra gente. Então ele realmente estava se despedindo, porque ele realmente não sabia sair, e ele realmente não saiu dessa intubação. Da intubação ele evoluiu pro óbito depois de 6 dias. Depois de 2 dias de intubação, o rim dele começou a falhar. Tentou hemodiálise, o rim mexeu com a pressão, batimento cardíaco e falha múltipla dos órgãos, ele entrou em óbito. Essa foi a minha reação quando ele ligou. E, interessante, que quando eu fui fazer a cirurgia, eu tenho uma amiga que é psicóloga e a gente conversa bastante, e eu fiquei com... Todo mundo tem medo de uma anestesia, tem medo de não voltar, né? E eu falei pra ela, nossa, eu tô com muita vontade de gravar um vídeo pra minha família. Ela falou, grava, a gente não vai assistir. Aquela boa amiga, né? Me lembrando que nada ia acontecer. Mas ela falou, grava, ela me deu oportunidade de sentir o que eu estava sentindo naquele momento. E eu gravei um vídeo pro meu marido, gravei um vídeo pros meus pais e gravei um vídeo pro meu irmão, pros meus sobrinhos, né, que são criança ainda. E aí eu pensava, nossa, eles vão crescer, eu não vou ver eles. Olha onde vai a cabeça do ser humano, né? E eu gravei os vídeos, isso me fez muito bem. Só que olha que interessante, quando o meu sogro ligou, eu não quis aceitar que era uma despedida. E pra mim, numa condição clínica, que o dele era 100% risco e o meu era 1% de risco, eu já estava pronta para me despedir. Estava tudo bem, eu estava pronta para me despedir. Então olha como é diferente, é mais fácil eu trabalhar com a minha situação do que trabalhar com a perda de alguém. Por isso que a gente tem que olhar, e eu volto a frisar o que eu falei já no comecinho, muito as famílias. Porque as famílias realmente estão numa condição emocional muito diferente. Às vezes o seu paciente pode estar levando aquilo muito bem, mas a família não está. Então a gente precisa trabalhar pensando nisso. E aí, tem os dados relevantes que eles mostraram.
82,4% dos brasileiros acham que não tem nada, nadinha de nada, mais sofrido do que a perda de alguém. 82,4% dos brasileiros. 79% dos brasileiros acham que nunca é a hora certa. Nunca tem isso de foi a hora certa. Aconteceu a hora que devia acontecer. A pessoa pode ter 110 anos. Não era a hora certa, tá? Não tem idade, não tem momento, não tem hora certa. 63% acham que a tristeza do dia a dia pode estar associada à morte. Então, a tristeza, eu tô me sentindo muito triste, essa tristeza, aquela sensação, nossa, que sensação de morte, que sensação pesada, pode estar associada, 63%. 48,6% não estão prontos para lidar com a morte de outra pessoa. 30% tem muito medo de morrer. 30,4% não sabem como ou com quem falar sobre morte, e 10% acreditam que falar atrai a morte. Aí a gente tem um outro tipo de paciente. Olha que interessante. 48,6% da população brasileira não estão prontos para lidar com a morte de outra pessoa. Depois que eu perdi o meu sogro, eu tive uma visão diferente da morte. Porque todos os meus parentes que eu tinha perdido, perdi muitos parentes já, mas eram parentes assim, tio avô, tio distante, primo distante, essas pessoas um pouco mais distantes, assim, nunca muito próximo. O mais próximo era o irmão da minha avó, que era muito chegado da família, e foi muito sofrido, mas fazia muito tempo já. Então, fazia acho que fazer uns 8 anos já que ele faleceu. Então, assim, já tinha cicatrizado isso. E aí, quando eu perdi o meu sogro, perder uma pessoa tão próxima, então pensar no futuro, né? Então, uma tristeza, por exemplo, associada à morte. A gente sempre pensa, meu marido e meu cunhado e minha cunhada, ninguém tem filhos ainda. Então, meu sogro não foi avô. E ele queria muito. No dia do meu casamento foi a única coisa que ele falou. Tipo, eu quero logo ser avô. Então, assim, a gente associa algumas tristezas, tipo, nossa, que triste isso ter acontecido com a morte. Então, a gente precisa pensar nisso, no que a família está associando. E eu comecei a refletir sobre, tipo, como lidar com a morte de outra pessoa. Eu não sei lidar, tipo, hoje em dia eu não sei lidar com a morte dos meus pais. Eu não consigo nem pensar sobre isso. Com a morte do meu marido, eu não consigo pensar sobre isso. Então, todos nós temos esse quesito de morte que não é muito bem resolvido. E a gente não sabe com quem conversar sobre isso. Olha a importância da terapia. 30,4% da população não sabe com quem que eu vou conversar sobre morte. Sem parecer macabro, sem alguém virar pra mim e falar, nossa, mas você é muito pessimista. Não é questão de ser pessimista, às vezes é questão de estar se preparando. Meus pais estão envelhecendo. A minha avó está envelhecendo, como que eu estou me preparando para isso? Ela é minha única avó, todos os meus outros, meu avô, marido dela, os pais do meu pai, os dois já são falecidos, eu não tenho mais, não vou ter mais avó, não vou ter mais a minha avó, é minha única garra ali dos meus avós, da minha geração passada, então como vai ser? Como que eu vou tratar essa perda? Então, tudo isso a gente precisa pensar. Por que eu trouxe esses dados sobre as pessoas, não sobre só a questão do ambiente hospitalar? Mais uma vez eu volto a refrisar. O ambiente hospitalar dos cuidados paliativos, você tem que olhar para o paciente e olhar para a família desse paciente. Pensar na perda. Tinha uma paciente. Não era uma paciente, era uma amiga, na verdade. E os meus pais foram fazer uma visita pra ela, eu tava trabalhando no momento. E a minha mãe me ligou, falou, Bárbara, ela tá bem debilitada, tudo, né? Cuidados paliativos, um câncer super avançado. E a minha mãe falou assim, Bárbara, ela tá desesperada pra tomar um sorvete de limão. Desesperada, Bárbara. Ela falou que ela tá sentindo gosto e ela já pediu 5 vezes desde que eu cheguei aqui, fiz 10 minutos que minha mãe tava lá, ela já tinha pedido 5 vezes sorvete de limão. Ela falou, o que eu faço? Eu falei, você vai na equipe da enfermagem. Eu falei assim, gente, não tenho porque não dá. Eu vou lá buscar. Falei, sai, vai em qualquer vendinha que você consegue, pega um sorvete de limão e dá o sorvete de limão pra ela. E eu tenho essa foto guardada até hoje, eu não divulgo porque
pra família. É muito ruim lembrar ainda dessa situação. Então eu não divulgo essa foto, mas eu tenho a foto dela chupando o sorvete de limão. Ela deu, 3 chupadas de sorvete de limão junto com a minha mãe. Tava uma filha dela. E o meu pai, no quarto, eles liberaram a visita bem aberta. Foi em São Paulo, um hospital bom. E aí ela deu, umas 3 chupadas de sorvete e ela agradeceu a minha mãe, assim, no fundo do meu coração. Minha mãe falou que beijava a mão dela e agradecia pelo sorvete de limão. E pronto, acabou. Eu acho que depois de 4 ou 5 dias ela faleceu e aquilo ficou muito marcado nos meus pais. E os meus pais, eles sempre estão perto de pessoas assim. Meu pai, ele é pastor, então sempre tem alguém que chama ele pra alguma coisa. E ele criou esse hábito, e é muito bonitinho de ver, me emociona. Ele criou esse hábito de chegar no quarto da pessoa e perguntar: o que você tá querendo? O que você precisa? O que eu posso fazer por você? Porque realmente, às vezes, gente, eu sempre falo isso, e todo mundo, se você é aluno da fisioterapia, já usou ou já viu gente usando. Conheça todas as técnicas, domine todas as técnicas, mas quando tocar uma outra alma, seja apenas uma alma tocando outra alma. É linda essa frase no papel, todo mundo usa na fisioterapia, coloca com legenda de foto no Instagram, mas a realidade é muito difícil, porque todo mundo fica, não, mas porque precisa fazer outra coisa, e esquece de apenas ser outra pessoa e perguntar: eu posso te ajudar em alguma coisa? Você deseja mais alguma coisa? Eu tava conversando com uma aluna minha, que fez um curso meu aqui da SES, da fisioterapia pediátrica, e ela veio me procurar sobre um caso difícil que ela tá tendo, e eu falei pra ela: você já perguntou pra esse adolescente aonde ele quer chegar? Porque muitas vezes nós da fisioterapia, você quer impor, você aprende na faculdade, a pessoa tem essa doença, eu preciso fazer isso e isso porque ela vai ficar assim. Você perguntou se essa pessoa quer chegar aqui? Você perguntou se é esse caminho que ela quer trilhar? Muitas vezes eu pego pacientes bem debilitados, às vezes neurológicos, ortopédicos, e eu falo pra eles: aonde você quer chegar? Eu tenho um paciente que eu peguei agora recentemente, fiz a avaliação dele recentemente, já fazem 6 anos que ele teve o AVC. Ele tem uma atrofia na mão, tudo, uma dificuldade às vezes de marcha. Eu falei pra ele: aonde o senhor quer chegar? O que o senhor... Ele falou: eu queria ter um pouco mais de mobilidade. Olha, eu trabalhei minha vida inteira pra construir esse sítio maravilhoso, e eu não consigo andar. Por ele, eu não consigo usufruir. E eu gostaria de andar mais. A queixa dele é essa. Pra que eu vou ficar trabalhando todos os diagonais da neurologia? Porque ele quer andar. Eu vou fazer exercício pra ele andar. Fortalecer perna, fortalecer glúteo, fazer treino de marcha, fazer treino de obstáculo. Vou sair pra caminhar com ele pelo sítio. Ah, mas ele tá inseguro. Tem alguém da família junto? Tem uma cadeira de plástico? Pega a cadeira de plástico, você vai andar junto comigo. Eu vou acompanhando ele e a familiar vai carregando a cadeira de plástico. Cansou? Bota a cadeira de plástico, senta. Onde você tá? Descansa. Depois a gente continua. É olhar com atenção. Esse paciente meu é um paciente de cuidados paliativos. Você tá precisando de pouquinho cuidados paliativos agora. Talvez lá na frente ele precise de mais, mas agora tá pouco. Isso é cuidados paliativos desde o começo. Então, no hospital é a mesma coisa. Pergunte para o seu paciente: o que eu posso fazer por você? O que você deseja nesse momento? O que você está precisando? E aí, em base disso, da família te mandando feedback também, é que você vai construir o seu atendimento. Olha, ele tá reclamando, ele reclamou muito de dor à noite, ele gemeu a noite inteira. Ok, meu objetivo do momento é aliviar a dor dele. Ah, Bárbara, mas ele tá com extrator aqui de base e... precisa mesmo aspirar, tá afetando a saturação dele, tá tendo quadro infeccioso, inflamatório, tá dando pneumonia, tá dando... Não tá? Deixa lá, mobiliza, faz a dor primeiro. Esse paciente tem o quê? 2, 3 dias de vida, aí a equipe tá mais ou menos ajustada nisso, e aí você vai ficar aspirando ele porque você não quer que ele evolua pra uma pneumonia em que 3 dias? Gente, não tem lógica. Ficar enfiando um cano no nariz do paciente... sendo que ele tá evoluindo com tantas coisas que ele pode nem chegar no outro dia. Por que eu vou colocar um cano no nariz desse paciente? Então, pensem nisso. Todo o fator clínico envolvido com a queixa do paciente, qual é o meu melhor atendimento? Tá bom? Acontece que essa atitude faz com que você não se planeje para esse dia. Essa atitude de você ter medo de perder alguém. E deixe os seus entes queridos despreparados. Quanto mais o temor de algo natural e intrínseco ao ser humano, maior o sofrimento de algo tão natural a nós.
É interessante que quando eu sempre começo a pesquisar para ver se eu acho algo novo em cuidados paliativos, as frases que mais aparecem são assim, ó, é a única certeza que nós temos. Todos nós temos certeza que um dia nós vamos morrer. Todos nós temos. É a única certeza da vida. Já parou pra pensar nisso? A única certeza que você tem da vida. Você não tem certeza que você vai ficar rico, se você vai ter filhos, se você não vai ter, se você vai casar, se você não vai casar, se você vai encontrar sua alma gêmea, não vai encontrar sua alma gêmea, se você vai comer hoje, se não vai comer. Muitas coisas a gente não tem certeza, mas morrer, a gente tem certeza. Todo mundo vai. Alguma hora vai. Pode ser no acidente, pode ser dormindo, pode ser hospitalizado, pode ser daqui 100 anos, pode ser... Mas vai. Vai. Uma hora vai. Então, não conversar, por exemplo, pode parecer meio macabro agora pra quem tá me assistindo e fala, nossa, Bárbara é meio, né, macabro, mas eu já sentei pra conversar com os meus pais sobre isso. E aí? O que vocês vão querer? Vocês querem ficar ligado em aparelho, não quer ficar ligado em aparelho, quer ficar em casa, não quer ficar em casa, quer que a gente monte um mini hospital dentro de casa, não quer que monte, o que vocês querem? É direito de cada um decidir como deseja. E eu tenho duas diferentes lá em casa. A minha mãe me deixa em paz e não fica no meu pé, e o meu pai me salva e me tira do buraco. São duas visões totalmente diferentes. Então, o meu pai, eu sei que provavelmente eu vou passar com ele os últimos dias que Deus queira, que seja daqui muitos anos, muitos bons anos, dentro de um hospital. E a minha mãe, provavelmente, eu vou passar com ela dentro de casa. É diferente. A situação é diferente. É assim que eles desejam. E se eu conseguir fazer o desejo deles, eu vou estar super feliz. Nossa, que macabro. Ela tá pensando na morte dos pais. Não deve amar os pais. Pelo contrário. Acabei de falar pra vocês. São as duas pessoas que eu tenho mais medo de perder na minha vida. Mas eu preciso pensar neles. A gente precisa conversar para que os nossos entes queridos não fiquem despreparados para isso. E que esse momento que já é de dor se torne de mais dor ainda. Qual é o meu papel, o seu papel, como fisioterapeuta nos cuidados paliativos? Controle da dor, promover qualidade de vida, disposto a ouvir e atender a família quando necessário, e estudar para embasar sua conduta e poder discutir com a equipe. Eu vi um vídeo ontem no Instagram do Daniel Rovena. O paizinho estava hospitalizado, hospital, né? Mesmo não era nenhum hospice, nem uma clínica, era hospital. E ele tava, cuidados paliativos mesmo. Eu acho que a filha dele devia ser alguma coisa da área da saúde, não sei. E ele tava afim de tomar cerveja. A última cerveja. É óbvio que ele não conseguiria tomar uma latinha, né? E aí a filha faz um vídeo, pegando a latinha, colocando a seringa, coloca no YouTube lá, filha dando cerveja no leito do pai, vocês vão achar. Ela coloca a seringa, puxa um pouquinho e dá pro pai dela. Gente, tá tudo bem. Tá tudo bem, ele tomou a última cervejinha dele. Pode ter tomado 2 ml, mas ele tomou, era o que ele queria e tá tudo bem. Então, essa parte de disposto a ouvir e atender a família quando necessário é muito importante. Vai fazer total diferença na questão do seu controle da dor, do promover a qualidade e de discutir com a equipe. Assim como controlar a dor e promover a qualidade, vai ser o seu embasamento suficiente para discutir com a equipe, que também é um papel muito importante do fisioterapeuta. Tá bom? 3 técnicas para controle da dor no ambiente hospitalar: mobilização, massagem e eletroterapia. A eletroterapia, mais ou menos, depende. Se esse paciente talvez você já conheça a técnica e ele goste, é uma técnica a ser aplicável. Agora, o paciente nunca fez e colocar mais uma sensação para ele sentir talvez não seja muito aplicável. Seria melhor uma massagem ou uma mobilização, tá bom? Mas se ele já fez outras vezes na vida e ele goste e a família fala, não, ele já fez, fazia na clínica um tempo atrás, etc. Nada no porquê não realizar uma eletroterapia também para o auxílio desse mecanismo da dor. Agora, a mobilização não tem, gente. Mobilização é a melhor coisa, mobilização passiva e a massagem, tá bom? Todas as vezes quando eu busco fotos pra gente encerrar essa aula de cuidados paliativos, eu sempre vejo imagens assim. Se colocar assim no Google, cuidados paliativos, imagens, você vai ver muitas imagens como essa, de profissionais tocando os enfermos. E é o que a gente menos vê na prática. Profissionais realmente tocando os seus enfermos. Então, a gente precisa dar uma procuradinha, né? O que tá acontecendo? Acho que alguma coisa tá errada, né?
Porque realmente, às vezes, esse doente ele só precisa disso. De um toque, de um olho no olho, igual eu fiz com esse paciente semana passada, de olhar nos olhos dele e falar, eu estou aqui. Todas as vezes quando ele dava uma apagada e voltava, eu percebia que ele voltava um pouco mais agitado. Eu parava o que eu estava fazendo, olhava de novo para ele e falava, estou aqui para ajudar na sua dor. Estou aqui para ajudar na sua dor. E aí eu continuava o procedimento e ele aceitava. Então muitas vezes a gente precisa disso, do toque. Sem contar que eu não soltei a mão dele nenhuma vez. Ele prendeu meu dedo e ficou preso e eu deixei ir fazendo com a outra mão, só livre e trabalhando, tentando trabalhar com a outra mão. Então, muitas vezes a gente precisa disso. Não se esqueçam, cuidados paliativos é muita atenção. Atenção ao ser humano que tem a vida até o último minuto. Então, preciso promover essa vida com qualidade. Atenção à família que está nessa fase da perda. Às vezes ela oscila entre é melhor, ele precisa descansar, como não me deixa, não quero ficar sem você, é o amor da minha vida. Ela oscila nessas fases. Então a gente precisa cuidar dessa família. Cuidado com as expressões que vocês usam, eu já falei na aula anterior. Cuidado com as expressões que vocês usam pro familiar. Ai, cuidado, viu? Olha, se ele começar a respirar fraco, me chama, tá? Porque ele pode estar parando. Gente, não fala isso. A pessoa sabe quando vai acontecer, entendeu? Você não precisa ficar ressaltando isso, aflorando esse sentimento. Pelo contrário, o sentimento que você precisa passar para essa pessoa é de confiança, de estabilidade, de que tem uma equipe multidisciplinar ali apoiando ela. Ou se você atende no domiciliar, que você está ali disposto. Eu mandava mensagem manhã, tarde e noite para essa família. E aí, como é que tá? Precisa de alguma coisa? E aí, como é que tá? Precisa de alguma coisa? Porque você precisa estar ali atento ao que está acontecendo. Tá bom? Então, para finalizar o nosso curso, não se esqueçam, se vocês puderem fazer terapia, você que já trabalha em hospital, você que pensa em trabalhar em hospital, façam. Vai ajudar muito vocês a trabalharem com os outros, estarem bem consigo mesmos. Segundo, não se esqueçam, rotina. Hospitalar é tudo rápido, é muita gente, é muito protocolo, é muita coisa, mas ali tem um ser humano que tá doente, tá com um emocional abalado, tá fora da família, tem todos os seus problemas de saúde, tá numa situação crítica, tá numa situação mais fácil, mas ele tá ali hospitalizado, não é um ambiente agradável. Olhe para ele com atenção. E terceiro, estude muito. Esteja atento às doenças, não é só a escala tal, o protocolo tal. As doenças, estude fisiologia básica, vai entender qual é o mecanismo da doença, para você não ficar preso no protocolo e você falar, não, mas ele não tá mais nesse estágio da doença, está nesse, eu posso fazer isso, isso e isso a mais. Para você ter conhecimento técnico e científico realmente sobre isso, tá bom? Então, não se esqueçam desses detalhes. Se precisarem de alguma coisa, mandem perguntas, a gente vai estar respondendo. Não esqueçam de acompanhar os nossos outros cursos. Tem tantos outros cursos aqui que podem ajudar vocês. Tem curso de massagem, tem curso de agulhamento que pode ajudar no controle da dor do paciente ser hospitalizado também. Façam esses cursos coadjuvantes para auxiliar no seu tratamento, tá bom? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Até as próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado.